A Motorola parece querer competir com a Samsung no número de celulares lançados por ano. E a mais recente aposta no segmento de entrada é o Moto E6S, um aparelho que se parece muito com o E6 Plus e tem preço similar. Faz sentido lançar tantos produtos parecidos ou o E6S é um celular que nem deveria existir? Vamos descobrir isso juntos nesta análise completa do tudocelular.com. O design do E6S é quase idêntico ao E6 Plus. Suas bordas são finas, há entalhe em formato de gota e os dois têm as mesmas dimensões e tamanho de tela. A mudança fica na traseira, com o mais recente trazendo acabamento fosco e o mais antigo com pintura brilhante. O novo básico da Motorola chega em duas opções de cores. Essa em azul tem um efeito degradê que vai de tom mais escuro no topo para um mais claro na parte inferior. A outra opção em vermelho tem um padrão inverso, sendo mais claro na parte superior. Porém, a maior mudança é que o E6S não tem traseira e nem bateria removível. Ele segue o padrão de outros lançamentos da Motorola. E um detalhe curioso é que o alto-falante foi jogado para a traseira, como vimos recentemente no Galaxy A01. O E6S não traz biometria facial, você tem apenas o leitor de digitais na traseira, que funciona muito bem. A entrada para fones de ouvido fica no topo e na parte inferior temos entrada micro USB. Ficou decepcionado que não vai vir com USB-C, né, minha filha? Ele também não tem Wi-Fi 5 GHz e seu Bluetooth ainda é 4.2. Apesar de ter tela com o mesmo tamanho e resolução HD Plus do E6 Plus, o painel IPS LCD usado pela Motorola não é exatamente o mesmo. A qualidade desse também é boa e tem brilho mais forte que recentes lançamentos da Samsung. A boa reprodução de cores e até a possibilidade de regular a temperatura para deixar a imagem mais quente ou fria. O alto-falante na traseira tem potência decente e qualidade sonora até melhor que outros básicos que testamos, porém é inferior ao do E6 Plus. A posição é ruim porque abafa com facilidade quando o celular está sobre a mesa ou quando você o segura enquanto joga. I see 3,000 souls surviving. O fone de ouvido é simples e lembra bastante o da Apple e Huawei. Ele é feito de plástico duro e não é confortável como aquele que vem com os modelos da linha Moto G. A qualidade sonora é limitada, mas quebra um galho caso você não tenha outro para usar. Equipando o Moto E6S temos a plataforma Helio P22 da MediaTek, que se tornou padrão em celulares de entrada, mas não apenas da Motorola, como também de recentes lançamentos da Samsung, LG e outros. O desempenho é bom? Depende. Já vimos celulares rápidos e também outros lentos com esse mesmo hardware. O E6S é justamente um que decepciona. Em nosso teste padronizado de velocidade em multitarefa, ele ficou abaixo de vários outros com o Helio P22. Se a Motorola tivesse colocado 1 GB a mais de RAM, talvez o resultado fosse mais favorável. Curiosamente, ele alcançou pontuação um pouco maior em benchmarks, como no caso do Antutu. Isso só mostra que esses testes sintéticos não representam o desempenho real do celular e não devemos nos enganar com números altos. Em jogos também temos resultados similares a outros com o mesmo hardware. O E6S não é um celular para quem prioriza jogos, mas serve para passar o tempo nas horas de tédio. Games mais pesados vão exigir que você reduza a qualidade gráfica para ter boa fluidez. Porém, muitos jogos atuais rodam acima de 30 FPS. Para dar conta deste hardware temos uma bateria de 3.000 mAh, que é basicamente a mesma do E6 Plus. A diferença é que no E6S não é removível. O que nos surpreendeu foi a péssima autonomia. Ao tirar o celular da tomada no início da manhã, ele acabou descarregando no final da tarde. Foi a pior autonomia vista nos lançamentos do último ano. E o carregador de 10 watts também não ajuda. Ou melhor, a porta micro USB que limita ainda mais a carga recebida pela bateria e faz o E6S levar quase 3 horas para chegar a 100%. Se você estiver com pressa em sair de casa e realizar uma carga rápida de 15 minutos, terá apenas 9% de bateria recarregada, o que não rende nem uma hora de uso. Enquanto o Google está prestes a lançar a versão 11 do seu sistema operacional, ainda há fabricantes que vêm lançando celulares com Android 9 Pie, e é este o caso da Motorola com o E6S, que também está com o pacote de segurança desatualizado. Como esperado da marca, ele vem com Android praticamente puro, mas não traz o aplicativo Moto e não tem suporte aos gestos que normalmente encontramos nos modelos da linha Moto G. A única opção disponível aqui é o de ligar o flash para usar o celular como lanterna. Para isso, basta sacudir o aparelho. O Moto E6S tem suporte a tema escuro, porém é um suporte apenas parcial. A tela de notificações e a gaveta de aplicativos ficam escurecidas, mas outras partes do sistema ainda permanecem com fundo branco, o que acaba sendo inútil para tentar reduzir a fadiga visual ao usar o celular no escuro. O sistema, por mais limpo que seja, não flui tão bem. Engasgos são constantes e a resposta no toque na tela também é lerda. Ainda não há previsão de quando o E6S receberá o Android 10. A linha Moto E nunca se destacou em câmera, porém o E6S até que não decepciona tanto.
Ele vem com o mesmo sensor do S6 Plus, mas traz menor abertura focal que ajuda a reduzir o problema de fotos estouradas do modelo mais antigo quando o modo retrato é ativado. A Motorola fez um ajuste mais acertado entre o hardware e o software, e desta vez o Moto E6S tira melhores fotos. Em dias ensolarados terá um bom balanço entre luz, cores e nitidez. Fotografar em locais fechados não resulta em fotos com muitos granulados, mas à noite não espere bons resultados. O S6 Plus já sofria com fotos noturnas e o S6S com abertura focal menor é que tudo sai ainda mais escuro. Se você está interessado no lançamento da Motorola, tenha em mente que será um aparelho para registrar fotos de dia ou em locais bem iluminados. A lente secundária serve apenas para desfoque de fundo. É possível regular a intensidade do efeito apenas antes de tirar a foto. O resultado é decente. É normal ver algumas falhas na separação entre os planos e o mesmo acontece com a câmera frontal. Para selfies, o S6S até que não decepciona, desde que o local esteja bem iluminado. Ele supera alguns básicos recentes da Samsung e fica próximo de modelos de entrada da LG. Selfies à noite já sofrem um bocado e apresentam perda drástica de detalhes e também ruídos. A filmadora é a pior parte. Apesar de gravar em Full HD, a qualidade é baixa, há muitos tremidos, o foco não é ágil e a captura de áudio é apenas mono. A frontal grava na mesma resolução, porém com qualidade ainda mais precária. O S6S chegou por quase R$1.000 e seu preço atualmente está em torno de R$800 à vista. Por esse valor, há opções muito melhores no mercado, como o K40S ou o Galaxy A10S. Os dois entregam melhor bateria e o da LG é muito mais rápido. Eles também são melhores em câmera, seja para fotos ou vídeos. Se você faz questão de ter um celular da Motorola, é muito mais negócio investir R$100 a mais no G8 Play, que tem melhor desempenho, muito mais bateria, câmeras melhores e vem com os gestos completos da linha Moto G. Parece que a Motorola se inspirou na Samsung com suas variantes S da linha Galaxy A e trouxe um celular muito parecido com o outro já lançado, mas com câmera melhorada. E isso é basicamente o que define o Moto E6S. Você leva um celular mais lento, com bateria muito pior e que captura fotos um pouco melhores. Faz sentido o E6S existir? Na verdade não. Uma atualização de software no E6 Plus poderia melhorar sua câmera e nivelar com o E6S. Você abre mão da bateria removível e leva menor autonomia e tem praticamente a mesma tela, mas com alto-falante pior por ficar mal posicionado. Se um dia seu preço estiver por volta de R$500, será algo a se pensar, mas por enquanto há alternativas melhores. E te ajudamos a encontrar os melhores preços para o E6S e todos os demais citados nesta análise. Basta clicar nos links aí da descrição. Aproveita para comentar aí abaixo o que você achou do novo basicão da Motorola. Eu vou encerrando por aqui. Um grande abraço e nos vemos na próxima.